Estamos aqui para mais uma palestra do bloco corporativo do primeiro congresso online sobre conscientização do abuso narcisista. Hoje a gente vai estar trazendo aqui o nosso convidado especial, que vai trazer um assunto muito interessante para a gente conversar, é o Luciano Souza. Já de antemão, Luciano, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite, de ter vindo aqui hoje para a gente bater esse papo. É um tema bastante polêmico até, né? A gente vai conversar bastante, com certeza vai ter muitas conexões, né? As pessoas assistindo a gente, quem estiver nos acompanhando, para trazer reflexões, insights. Então, já desde agora, Luciano, quero te agradecer, tá? E vou pedir que você também se apresente para que o público possa te conhecer, saber o que você faz, quem você é. Deixo aqui a palavra para você agora se apresentar. Ok, Carla, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de estar participando desse congresso, um tema muito importante, um tema muito latente hoje nas organizações, muito evidente nas organizações, e realmente esse congresso vem para trazer uma conversa clara e transparente sobre esse tema. Eu sou Luciano de Souza, eu me apresento agora, eu sou Luciano de Souza, sou casado, tenho 3 filhos, tenho 47 anos, atuo como gerente em uma multinacional de engenharia, sou engenheiro de formação, sou pós-graduado em neurociência e comportamento, especialista em neuroliderança, atuo como líder há 24 anos no mundo corporativo e sou estudioso de ciências de comportamento humano e administro um perfil de conteúdo de neuroliderança no Instagram e no Facebook chamado o Neurolíder. Estou aqui hoje para falar para você, para conversar com você sobre liderança narcisista, o desafio para as organizações. Muito bom, Luciano. Você, com certeza, com todo o seu know-how, né, não só dos estudos, de todas as suas qualificações, tudo aquilo que você já construiu em termos de construção, né, de conhecimento, você ainda tem essa grande prática, né, na sua vida, que você não vai falar sobre liderança daquilo que você aprendeu na teoria apenas, né, mas também, principalmente, na prática, como líder e também como criador desse canal, né, que fala sobre liderança também no Instagram. Então, para a gente é uma riqueza muito grande poder estar aqui com você. A gente fica bastante honrado que tenhamos você aqui hoje conversando com a gente. Então, eu vou pedir que você inicie sua palestra. Você trouxe aí uns slides, né, para poder também trazer um pouco mais desse embasamento do seu conteúdo. Então, pode ficar à vontade que a gente aqui está para te ouvir. Luciano, Sim, obrigada, Carla, viu? muito obrigado, muito obrigado. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Estamos aqui no primeiro congresso online de conscientização do abuso narcisista e o tema é liderança narcisista, um desafio para as organizações. Esse tema, como está colocado, precisa começar com o que é narcisismo. Já é algo que a gente já está falando, já tem sido falado dentro desse congresso, e é importante a gente pontuar para a gente dar continuidade ao tema liderança narcisista, que é o principal da palestra de hoje. Na verdade, o que é narcisismo? Pessoas que sofrem de um transtorno de personalidade narcisista mostram um padrão de grandiosidade e desenvolvem uma atitude egocêntrica. É um jeito de ser. Né? O narcisismo é um jeito de ser. É algo que a pessoa entende que ela está acima de qualquer coisa. É uma pessoa especial. Os narcisistas se sentem especial. E é um transtorno de personalidade. Hoje, o DSM qualifica, e para alguns estudiosos da área, ninguém nasce narcisista. É uma condição que se inicia na primeira infância. São baseadas nas experiências, nas nossas vivências, em que vai se formando esse traço de personalidade em cada indivíduo. Sigmund Freud pautou esse tema em 1914, descreveu que uma das hipóteses realmente é o fato dessas crianças crescerem com um frequente reforço positivo. São aqueles pais, aqueles progenitores, os cuidadores que enaltecem as crianças, que tratam as crianças dentro de uma redoma, tratam as crianças como se fossem em cima de um altar e sem nada acontecer. Elas estão sem limite, sem nenhum tipo de restrição, elas podem fazer o que quer na hora que quer, e dessa forma esse traço de personalidade vai formando ao longo da sua vivência, ao longo do seu crescimento. Em resumo, basicamente, o que está por trás do comportamento
é que esse indivíduo se considera excepcional, é um indivíduo especial. Nós vamos falar um pouco mais à frente de liderança narcisista, mas trago esse tema para agora, trago esse tema para a mesa, dizendo que o narcisismo é algo que pode estar em qualquer indivíduo. Hoje, a psicanálise, os estudiosos dizem que 1% das pessoas podem desenvolver o narcisismo como um transtorno. E quando o narcisismo é um transtorno? Como eu disse, o DSM já qualifica, né, o DSM é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, ele diagnostica o transtorno narcisista quando ele tem a presença de 5 ou mais padrões comportamentais, que são esses que estão aí apresentados. A gente fala de grandiosidade, a gente se sente superestimado, fantasia, a gente idealiza oportunidades, a gente idealiza um mundo perfeito para nós, a gente tem uma visão distorcida sobre a nossa posição no mundo, a exigência de privilégios. O narcisista, ele entende que ele merece tudo, merece mais do que as outras pessoas. A exploração alheia, ele se sente no direito de explorar outras pessoas, explorar a boa vontade, as pessoas de uma forma em geral. A ausência de empatia, esse é um traço que a gente vai falar bastante quando falar de liderança, sabendo que empatia é uma das principais características de um líder. E o narcisista, ele tem esse gap de empatia, existe uma ausência de empatia forte na pessoa que desenvolve esse transtorno. A inveja. O narcisista também sente uma inveja forte dele e acredita que todo mundo tem inveja dele. Ele se sente tão especial que ele acredita que todo mundo inveja ele. A arrogância é um outro tema que a gente vai falar um pouco mais no detalhe. A arrogância é alta no narcisista. Então, são alguns traços, alguns padrões que a pessoa precisa apresentar para poder ser enquadrada como um transtorno de personalidade. Agora, sobre narcisismo, se é uma condição patológica. Narcisismo é uma condição patológica? Trago aqui um estudo que foi feito em 2013 por neurocientistas, um estudo de imagem, onde eles conseguiram identificar em pessoas que tinham um traço narcisista, em que havia uma redução da matéria cinzenta nas regiões do cérebro que eram responsáveis pela compaixão. E quando a gente fala de compaixão, compaixão é a base da empatia. Compaixão, solidariedade e vontade de ajudar é a base de empatia. Então, eles identificaram que pessoas que tinham viés narcisista, coincidentemente, pelo estudo, tinham uma região do cérebro, as regiões responsáveis pela empatia, reduzidas. Agora, fica a questão, que também não ficou comprovado. Quem veio primeiro? Primeiro veio a redução da massa cinzenta, a redução daquela região, da matéria cinzenta. Lembrando que a matéria cinzenta, dentro do estudo neurocientífico, são neurônios, é a densidade de neurônios que mostra a quantidade e a densidade daquela região da matéria cinzenta do cérebro, ou seja, aquela região que é ativada pela empatia, no caso dos narcisistas, ela era reduzida. Agora, a questão é, ela era reduzida porque ela foi pouco ativada durante o crescimento dessa pessoa ou ela foi pouco ativada porque ela já nasceu reduzida. A neuroplasticidade do cérebro, ela realmente mostra isso. À medida que os neurônios são utilizados, eles vão se ativando e podem ir se regenerando. Quando eles não são utilizados, eles podem morrer. Assim acontece com a nossa neuroplasticidade ao longo da nossa vida. Então, o fato de ter uma região que tem uma massa, uma matéria cinzenta reduzida, não quer dizer que o narcisismo é patológico. Pode ter sido uma condição criada pelas experiências que aquela pessoa viveu. Automaticamente, naquele momento em que foi feito o estudo, ela tinha uma matéria cinzenta reduzida porque ela teve uma redução ao longo de sua vida. Ou seja, não dá para afirmar se tem uma origem patológica. O fato é, a falta de empatia é uma característica de um líder narcisista. E a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Como identificar narcisistas? De que forma a gente identifica? Aqui é bom deixar claro que o meu objetivo aqui não é identificar de acordo com a ciência. Quem pode identificar traços de personalidade narcisistas são clínicos, são psicanalistas, psicólogos, médicos, são profissionais qualificados para isso. Aqui o que a gente vai fazer nós vamos abordar características que em líderes narcisistas
podem diferenciar o narcisismo produtivo ou improdutivo. O fato é, todos nós temos um pouco de narcisismo. Freud já disse que somos narcisistas, todos nós temos traços de narcisismo. E o narcisismo pode ser útil em algumas situações. O Freud mesmo mudou a sua visão quando ele identificou essa situação em 1914. Ao longo do seu estudo, ele mesmo entendeu que todos nós temos traços narcisistas e nem por isso somos rotulados como bons ou ruins, ou narcisistas bons ou narcisistas ruins. Qualquer situação, qualquer traço de personalidade, ele pode ser positivo ou negativo de acordo com a intensidade e de acordo com o ambiente que ele fica evidente. Falando de características de narcisistas no trabalho, que características que podem determinar ou podem designar, podem definir que uma pessoa é narcisista ou não. Lembrando que isso pode ser uma condição de traço de personalidade, realmente algo que pode ser enquadrado dentro do DSM, ou podem ser atitudes que a pessoa tem que enquadram ela num viés narcisista. Autoconfiança em quaisquer situações. O narcisista, por si só, ele é muito autoconfiante. Ele tem resposta para tudo, sabe tudo, comenta qualquer assunto. Ele desqualifica ou até sabota o trabalho de outras pessoas. Ele pode fazer isso. Ele mente. Ele pode mentir para conseguir o que deseja. Ele pode se apropriar de créditos de atividades realizadas por colegas. Ele não reconhece o trabalho de colegas e traz todos os méritos para ele. Ele pode expor e ridicularizar outras pessoas. Num ambiente de trabalho, ele pode expor e ridicularizar pessoas se ele entender que aquilo pode ser benéfico para ele. Ele busca estar sempre em evidência. O narcisista, ele gosta de holofote. Ele precisa de holofote. Ele culpa outras pessoas. Ele nunca traz para ele a responsabilidade de um erro, de um fracasso, de um resultado não atingido. Ele tem ataques de raiva quando contrariado. Se ele não é atendido, se ele é contrariado, ele pode explodir. E ele é um péssimo ouvinte. O narcisista, ele é um péssimo ouvinte. Então, são algumas características que não rotulam. A gente encontra essas características em outras pessoas, mas é muito comum em pessoas que têm o traço de personalidade de narcisismo, pessoas que são narcisistas, terem algumas dessas características no seu dia a dia. E aí eu comento aqui para você a tênue linha entre líderes e narcisistas. Importante a gente falar para você que não é que ser narcisista é ruim. Grandes líderes se assemelham muito no tipo de personalidade que o Freud chamou de narcisista. Pessoas, essa frase que está aí é de Freud, pessoas desse tipo impressionam os outros como sendo personalidades. Eles são especialmente adequados para servir de apoio aos outros, para assumir o papel de líderes e para dar um novo estímulo ao desenvolvimento cultural ou prejudicar o estado de coisas estabelecidas. Ou seja, ao longo da história, vários líderes narcisistas mudaram o mundo, inspiraram outras pessoas, moldaram aquilo que a gente vive hoje. Eu trago aí figuras como Napoleão Bonaparte, Mahatma Gandhi, Roosevelt. Todos eles, dentro da sua área de atuação, tinham traços de personalidade narcisista e fizeram mudanças no mundo, trouxeram mudanças e evoluções, assim como o Andrew Carnegie, o Rockefeller, Thomas Edison, o próprio Henry Ford, que revolucionou a indústria. Você consegue identificar na sua história, nas suas atitudes, traços de personalidade narcisistas. E hoje a gente ainda convive com pessoas, tem alguns que já se foram, mas a gente ainda encontra. No Steve Jobs, por exemplo, que revolucionou a indústria da informática, Bill Gates, Mark Zuckerberg, o Elon Musk, são pessoas que quando você estuda, você verifica a biografia, você percebe nele traços narcisistas. E são pessoas que continuam vivendo, revolucionando a história, né? O mercado, as organizações, os conceitos, as teorias de gestão e liderança, são pessoas que realmente trouxeram uma revolução e têm traços narcisistas no seu dia a dia, na sua atitude. E aí eu trago para vocês líderes narcisistas na prática, fortalezas e fraquezas, para a gente realmente trazer aqui características e desmistificar. Não é o bom ou o ruim, não é o fraco e o forte, não é o positivo e o negativo. São traços que existem e que, sim, bem aplicados, eles podem trazer bons resultados. Fortalezas que o líder narcisista tem. Ele tem uma visão convincente, ele é visionário.
mobiliza seguidores, ele é autoconfiante, proativo, carismático e demonstra energia. Essas pessoas são praticamente propensas a virarem líderes. São líderes que têm no seu dia a dia, têm na sua atitude, características que logo vão levá-los para poder estarem em posições de liderança, porque eles trazem essas fortalezas. O narcisista tem essas características que, quando eu trouxe para vocês o tema, a tênue linha da liderança do narcisismo, foi exatamente por causa disso. Porque você identifica traços e características dos narcisistas que são importantes para a liderança. Agora, tem fraquezas. A falta de empatia, que é uma característica importantíssima, é uma qualidade importantíssima para o líder, e faz falta essa empatia. Existe esse gap de empatia para o narcisista. Ele é avesso à crítica, ele não aceita feedback negativo ou construtivo. Ele é um péssimo ouvinte. Ele sempre olha para dentro do eu. Ele é o jeito de ser do narcisista, é pensar nele, olhar para ele. Então ele se torna um péssimo ouvinte. Ele é competitivo, ele está sempre competindo com ele, com as pessoas, e até muitas vezes dentro da equipe. Ele compete dentro da equipe. Ele está o tempo todo buscando o resultado melhor, e isso muitas vezes traz algo negativo e tóxico para dentro da equipe. Ele é dominador, ele quer controlar, ele quer saber de tudo, ele quer decidir tudo. E ele é arrogante. A arrogância, vou comentar um pouco mais à frente, pode ter alguns vieses positivos. Agora, a arrogância em excesso, a arrogância extrema, a arrogância num contexto tóxico, ela é ruim. Então, ela entra aqui como uma fraqueza do líder narcisista. E como eu comentei, mesmo nas fraquezas podem surgir pontos positivos. Tem um estudo feito pelo Dr. Jeff Foster, diretor do departamento da Hogan Assessment, e da Dara Pickering, pesquisadora, que mostra que o narcisista, sim, podem trazer impacto positivo para a equipe e para a carreira. Nesse estudo, que é um inventário Hogan de desafios, um estudo que é um inventário que mede os traços de personalidade, as tendências interpessoais que podem levar a situações negativas, a um relacionamento negativo numa liderança, por exemplo. Nesse estudo, eles mostram que a arrogância, que é um traço alinhado com o narcisismo dentro do DSM, ela, dependendo da intensidade, ela pode trazer características positivas para aquele líder. Por exemplo, a arrogância, quando ela está no nível baixo, dentro dessa escala do Hogan, quando ela está no nível baixo, ela traz que a pessoa é dependente, ela não tem discernimento, por exemplo, financeiro, ela planeja e organiza, ela tem confiança, ela valoriza a diversidade e se compromete com a equipe e com a organização. O fato é que quando ela traz o item dependência, para um líder, ser dependente dos outros pode ser muito bom. Porque quando ele é dependente, ele depende de todos para fazer algo. Muitas vezes o líder precisa estar pronto para poder tomar uma decisão, ele precisa tomar a frente, ele precisa se expor, e muitas vezes a pessoa que tem uma arrogância baixa, ela é dependente. Então começa a mostrar que não necessariamente o baixo arrogante é excelente em tudo como líder. Agora, no caso de um arrogante moderado, é interessante pontuar que ele é um bom ouvinte, estabelece objetivos, ele é vigilante, o vigilante no sentido de controlar, e ele é proativo, são boas características, são boas qualidades para um líder. E no caso de alta arrogância, olhando para o impacto positivo, observe que o alto arrogante, ele desenvolve pessoas, ele conhece do negócio, ele tem iniciativa, ele tem boa gestão, de boa performance, ele motiva as pessoas e ele se comunica bem. Então, necessariamente, a arrogância, como um traço do narcisista, como um perfil, como parte integrante de uma característica do narcisista, não necessariamente ela é ruim. Ela pode ter pontos positivos. O que muda é a intensidade. Sempre um comportamento narcísico ele pode ser benéfico. A questão é a dose. O quanto isso pode ser dosado, o quanto o líder pode controlar isso e pode dosar para que isso não seja extremo. Assim como a gente fala da arrogância. Uma pessoa arrogante, no nível extremo, no nível muito alto, ela pode ser agressiva, ela pode ser impulsiva, ela pode ser resistente ao feedback, ela não pode aceitar feedback, ela pode não aceitar que as pessoas venham a procurar. Mas no nível também positivo,
Se você consegue ver o viés positivo da arrogância, como eu comentei, a pessoa pode ser motivadora, ela se comunica bem, ela é proativa, ela tem energia para atingir resultado. O ponto é como a pessoa lida com isso, por exemplo, em situações de estresse, sob pressão. Geralmente é sob pressão, numa situação negativa, numa situação de alto estresse, de alto impacto, é que o líder narcisista pode perder a mão e pode deixar a parte negativa aflorar. E aí, tudo isso que está pontuado pode gerar uma relação tóxica com o seu time. E aí, como lidar com esses líderes? Eu trago aqui essa pergunta tanto para a questão do líder, do ponto de vista da liderança, e aí a palavra de ordem, gente, é autoconhecimento. O autoconhecimento é importantíssimo para você, líder, ou para os líderes narcisistas, entenderem que eles têm esse viés, que eles têm essa característica. E a partir do momento que ele se aceita, que ele se autoconhece, que ele entende, ele pode oferecer um ambiente muito mais assertivo, onde ele pode compartilhar suas fraquezas e fortalezas com as pessoas, com a equipe, com o time, de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais transparente. E o ponto do autoconhecimento, quando ele tem essa característica, quando ele sabe que ele é narcisista, ele tem como abaixar. O que ele pode fazer? Ele pode abaixar a sua expectativa. Saber que ele não precisa ter um tratamento especial. Saber que ele não merece um tratamento diferenciado em relação às outras pessoas. Ele pode entender que receber feedback é importante. O líder, quando sabe que ele tem esse traço de personalidade, quando ele aceita, quando ele entende e acredita, ele pode saber o seguinte: os feedbacks são bem-vindos. Porque muitas vezes o líder narcisista busca feedback de quem ele conhece e de quem ele gosta. Mas sabe aquela história que a pessoa vai buscar o que quer ouvir? Vai buscar aquilo que é bom para nós? É muito comum o líder narcisista buscar aqueles feedbacks que fazem bem ao ego dele. E é importante ele saber que o feedback negativo é muito importante em algumas situações. E está aberto para isso. Ele também precisa entender que a competição ela pode ser sadia. Ela não precisa ser uma competição tóxica, uma competição em que alguém perde. Pode ser uma competição ganha-ganha, em que os resultados podem ser mútuos, positivos para todos. Os funcionários, quando são bem tratados, quando são respeitados, eles produzem muito mais. Então, o líder narcisista pode controlar essa atitude, pode entender que o respeito é importante numa relação líder-liderado, num time. O respeito é uma característica, é uma qualidade importante que o líder precisa ter. E o líder narcisista pode aprender a controlar e lidar com isso. E como um último ponto que o líder pode ter como autoconhecimento, realmente é usar sua confiança, sua energia, sua determinação para motivar, para poder trazer resultado positivo, ao invés de intimidar as pessoas, ao invés de humilhar as pessoas, ao invés de criticar e usar isso de forma tóxica com o seu time. E aí, trago para você o tema como lidar com líderes narcisistas do ponto de vista das pessoas lideradas. Quando você tem um líder ou uma líder narcisista, como você lida com isso? Primeiro ponto é não trazer isso para o fígado, não trazer isso para o lado pessoal. É lidar com isso de uma forma profissional. Não traz para o pessoal aquela posição, aquela postura do líder narcisista como se ele estivesse te atacando, porque é algo que é dele, não é seu. É algo que é dela, não é seu. Então, você, como liderado ou liderada que tem um líder narcisista... Cara, deixa eu beber uma água aqui, só um minuto que eu engasguei. Então, como lidar com líderes narcisistas do ponto de vista do liderado ou da liderada? Para você que tem um líder narcisista ou uma líder narcisista, não leve isso para o lado pessoal. Mantenha isso dentro do campo profissional. Isso não é para você, isso é dele. Isso não é seu, isso é dela. Então você precisa encarar isso de uma forma imparcial quando você se deparar com isso. Preserve-se a si mesmo, evite confrontos. Porque o líder nunca vai te ouvir. O líder narcisista nunca vai estar pronto para te ouvir num primeiro momento. Ele nunca vai estar aberto. Então você nunca passe para o embate. Saiba como chegar nesse líder ou nessa líder. Saiba como chegar nessa pessoa. Entenda o jeito, conheça para você chegar com jeito, para você chegar de uma forma tranquila, para aos poucos você ir conquistando a confiança desse líder ou dessa líder narcisista para evitar confronto, para evitar embate. Uma coisa que você pode fazer é utilizar o ego narcisista em favor do resultado. Tem um exemplo, que você pode, por exemplo, seu líder é João, tem uma frase aí, ó, João, eu tenho um desafio nesse projeto, e seria muito bom usar a sua experiência para resolver isso. O que o líder ou a líder narcisista mais gosta de ser
acionado, de ser parte envolvida, de poder aportar o seu conhecimento e a sua experiência que ele acredita que é o suprassumo, é o melhor que tem. Você pode usar isso em favor do projeto, tirar um pouco da sua birra, da sua bronca de ter um líder ou uma líder narcisista, saber que isso é uma característica da pessoa e lidar com isso de uma forma positiva. Como é que você pode aproveitar isso? Como é que você pode envolver esse líder ou essa líder como responsável para poder realmente, sem ser puxa-saco, sem querer levar isso para o lado de enaltecer essa pessoa, mas é usar isso de forma para que ele se sinta importante e daí possa te ajudar. Ouça esse líder com atenção. Tudo que um líder e uma líder narcisista quer fazer é ser ouvido. Ele quer ser prestado atenção, ele quer estar num altar, ele quer saber que as pessoas estão lá para ouvir tudo aquilo que ele tem para aportar. Então preste atenção com atenção, ouça a pessoa olho no olho, para o que você estiver fazendo quando você estiver se conectando com essa pessoa, quando você for iniciar uma comunicação com esse líder ou essa líder, que isso é importante para você se aproximar dela para gerar uma conexão. Um outro ponto para você que tem um líder ou uma líder narcisista é fortalecer sua autoconfiança. Saber que você sim pode entregar, você sim é capaz, você sim tem competência. Muitas vezes esse líder age de uma forma que vai te diminuindo e muitas vezes, como já foi comentado, não é que ele está te diminuindo, é dele, ou é desta pessoa. É uma atitude que é desta pessoa, não é você. Então você pode entender que isso não está associado com a sua forma de agir, com a sua competência, com o seu entregável, com o seu resultado. Então você pode se sentir autoconfiante independente da atitude desse líder em relação a você. E no final de tudo, que é importante você ter em conta é priorizar a sua saúde mental. Se realmente esse líder está impactando, se essa líder realmente está sugando a sua energia, você já não tem mais saúde mental, você já não consegue mais ter alegria e felicidade no seu dia a dia, você não consegue levantar de cabeça erguida, levantar com vontade, com ânimo para poder trabalhar, para poder ir para o seu trabalho, para poder interagir com essa pessoa, com qualquer um que seja, qualquer pessoa que seja. Então, talvez seja a hora de parar, chamar essa pessoa para uma conversa franca, numa boa, ou você entender o seu limite e saber que é sua hora de parar, é sua hora de sair. Quando você não consegue vencer no final, você tem o direito e o dever de cuidar de você e seguir um outro caminho, de seguir um caminho que seja bom e melhor para você. Então, essas são dicas de como você pode lidar com um líder narcisista, com uma liderança narcisista, sendo você líder ou sendo você fazendo parte de uma equipe, fazendo parte de um time que tem um líder ou uma líder narcisista. E no final de tudo, um desafio das organizações onde há uma liderança narcisista realmente é buscar o equilíbrio. Você não pode dizer que a pessoa narcisista ela está impedida de exercer a sua função. Você não pode, dentro de um processo de qualificação, ou dentro de um processo de seleção para uma promoção, ou num processo seletivo para a organização, criar um tipo de restrição. Se a pessoa tiver algum tipo de traço narcisista, ela não pode fazer parte desse grupo, não pode fazer parte dessa organização. O fato é que isso deve ser encarado de uma forma clara, transparente, aberta, tanto pelas organizações, tanto pelos times, quanto pelos próprios líderes, pelas próprias líderes e quanto pelas pessoas. Isso deve estar nas discussões e esse é o propósito. A gente está aqui num congresso de conscientização do abuso narcisista, realmente para encarar esse assunto de frente e tratar isso de uma forma clara e aberta, buscando o resultado para as organizações e o bem-estar das pessoas. É o que eu tinha para falar para você hoje sobre liderança narcisista. Aqui falo um pouco das fontes que eu pesquisei para trazer esse tema para você, as fontes que eu fui buscar para trazer este assunto aqui para a discussão, para esse congresso. Lembrando que nada disso aqui foi uma pesquisa, uma criação minha, são assuntos que estão aí dentro, já, são temas que estão disponíveis, fontes que estão disponíveis aí na mídia, para qualquer um consultar, para você consultar quando você quiser e quando você quiser entrar mais no detalhe sobre esse tema. E é isso, agradeço. Meu nome é Luciano de Souza, está aí o meu agradecimento, Carla, meu agradecimento por a organização desse congresso para estar aqui compartilhando esse tema com você e de uma forma tão clara e tão transparente. Muito obrigado. Muito bacana, Luciano. A gente que agradece aqui pela sua apresentação, o olhar que você trouxe, né, para esse tema que é polêmico. A gente já pode até tirar os slides, né, para ficar com a tela cheia aqui. Isso.
Muito interessante, fiz algumas anotações para a gente poder bater um papo, né? Eu achei que foi bem amplo tudo isso que você trouxe, o seu olhar mesmo, né? A gente vê que é o seu olhar para esse grande desafio que é lidar não só com as pessoas, aí eu vou trazer já o primeiro ponto, que foi até o que você trouxe também lá no início da sua apresentação, essa diferença, né, entre o narcisismo como um transtorno de personalidade, que é o lado patológico, o lado que precisa ser visto, precisa ser tratado, e também o narcisismo, que seria traços, né? Traços daquelas personalidades que o próprio DSM mapeou, né? São 9 características que eles colocam ali como sendo possíveis, né? E tendo 5 ou mais características, claro que a partir, né, de um trabalho profissional, com psicólogo, psiquiatra, enfim, um profissional qualificado para isso, tendo 5 características ou mais, né, minimamente 5, aí o diagnóstico é fechado sobre a questão de ter realmente o transtorno de personalidade narcisista ou não. Então, eu acho que a sua apresentação trouxe bem esse olhar, né, do que realmente pode ser visto como algo que é um desvio comportamental voltado para uma patologia, para uma questão psiquiátrica que precisa de tratamento, e aquilo que de repente não chega tanto, mas que também está presente no nosso dia a dia, aí na sociedade, não só dentro das organizações, mas na família, no seu grupo de amigos, no meio social, não importa, né, meio afetivo. Então, cabe a nós entender que tudo isso existe, né? E também buscar formas de lidar com isso, porque às vezes você tem a opção da escolha e às vezes você não tem, né? Então, se você, a gente está falando de líder, mas se você tem um pai, uma mãe, um irmão com esses traços de personalidade, você Exatamente. simplesmente não consegue, né, dizer assim, não quero isso para mim. Não tem como. A gente precisa saber primeiro o que existe, primeiro entender, né, o que está por trás, a pessoa não escolhe ser assim, isso né, tem todo um processo que desencadeia esses comportamentos, e olhar para esse viés, né, de como você pode fazer disso algo positivo nas suas relações. No nosso caso, a gente está falando das relações profissionais, né? E tudo que você colocou, eu achei que foi uma visão muito interessante, quando a gente olha para esse comportamental, né, das pessoas que têm características, pode ser uma grandiosidade, pode ser a falta de empatia, enfim, né, como o DSM traz, são algumas características que a gente pode identificar nas pessoas, mas quando isso é contornável, né? Eu acho que tudo isso que você trouxe é quando a gente consegue conviver de uma forma amistosa, porque a gente não está falando dos extremos, né? Quando a gente está falando da situação que cai para o lado da patologia, né? Que existem aí alguns vieses importantes e que chega num grau mais elevado, porque esse transtorno de personalidade tem graus, né? Até você trouxe um estudo que também fala um pouco sobre isso, só que o estudo fala sobre a arrogância especificamente, né? Quando a gente fala do transtorno como um todo, ele tem graus. Então, tem o transtorno narcisista de um grau mais ameno até um grau mais elevado. O grau mais elevado, segundo os estudiosos, né, ele é chamado de narcisismo perverso, narcisismo maligno. Esse realmente, numa organização, é altamente catastrófico, porque essa pessoa, ela precisa, ela não sabe, ela não consegue lidar, né, em sociedade, muito menos em grupo. Então, a gente olhar para esse espectro todo, né, o que a gente está falando aqui sobre conscientização do transtorno narcisista é dizer que existem características que não necessariamente são relacionadas a um transtorno, e existe o transtorno, sim, que é algo que precisa ser visto, tratado, né, e É identificado isso, cara. como tal. Exatamente. E a gente conseguir olhar para toda essa diversidade é muito importante, porque senão a gente acaba caindo naquela situação do rótulo, né, Luciano? A gente na organização, a gente fala muito assim, né? A gente não concorda com alguma coisa que o nosso líder faz. Aí a gente já fala lá, o cara é bipolar. Olha lá, fulano é narcisista, fulano. E a gente começa até a colocar apelido que vai caindo naquela coisa do pejorativo, né? Exato, né? Esses rótulos são perigosos em qualquer área, né, Sim, cara? E realmente, nesse caso narcisista, é importante, porque lembrando que os estudos dizem que 1% das pessoas, elas realmente
trazem e são enquadradas dentro de um traço de personalidade narcisista de forma patológica. Agora, muitas pessoas desenvolvem traços e coisas que podem ser tóxicas, como você comentou. Agora, é importante lidar com isso, seja do viés do extremo, ou seja do mais leve, rotular é complicado. E aí você gera um ciclo negativo, uma troca negativa, vamos falar assim, porque aí a pessoa começa a identificar pessoas que têm algumas características, que têm alguns traços, gera aquele zum de corredor, começa a gerar piadinha, começa a gerar rótulo. Às vezes é uma questão de sentar e conversar, às vezes realmente é uma questão de alinhamento, e a pessoa muitas vezes pode ser predisposta a se tratar, pode se predispor a buscar uma ajuda, buscar um apoio para poder mudar o seu comportamento, ou não. Pode ser que seja aquele caso do narcisismo perverso, maligno, que realmente não é o caso de tratamento e que é tóxico e prejudicial para qualquer organização. Agora, é importante realmente saber lidar com essas diferenças. Não levar um questionário, né? O propósito aqui não é pegar e tirar um print da tela dessas características e a gente começar a fazer pontuação, aquele ali tem, esse não tem, ou se tem 5 já é, e já começar a gerar rótulo. Não é o propósito. Gerar rótulo aqui não é o propósito. Pelo contrário, eu creio e acredito muito no propósito deste congresso, que é trazer esse tema para uma discussão transparente, para ajudar aquelas pessoas que sim podem mudar o seu comportamento, aquelas pessoas que acreditam que podem potencializar a parte positiva e podem ajustar aquilo que é negativo ou tóxico dentro das suas atitudes narcisistas. O fato é, todos nós temos traços de narcisismo. E isso que você trouxe, né, que é até um estudo, né, que veio através de Freud, o narcisismo, ele é bom, o narcisismo do ser humano, né, é bom porque ele traz essa questão justamente do amor próprio, né? Exatamente. A própria história de Narciso, né, da mitologia, fala sobre isso, dele ter se apaixonado pela própria imagem. Então, quando a gente olha sobre essa história, né, de Narciso e olha para o que Freud falou, a gente constrói essa característica, né, de como o ser humano deve trabalhar sua autoimagem, se apaixonar por si próprio, perfeitamente, né, o autoamor, o autocuidado, tudo isso é o lado narcísico, vamos exato, dizer assim, cara. natural do ser humano, que Exatamente. é o bom da vida, né, o bom e você do... percebe, né, quando a gente fala muito hoje de autoestima, uma pessoa que é zero narcisista, ela automaticamente vai ter uma autoestima zero. Não vai se amar, não vai acreditar no seu próprio potencial, não vai se sentir merecedor, não vai se sentir reconhecido, porque aquilo que a gente comenta, sempre o primeiro passo é a partir de nós. Nós nos amarmos, nós nos autoconhecermos, nós nos aceitarmos, nós acreditarmos naquilo que realmente a gente merece e pode fazer. E quando você compara, quando eu comentei até a linha tênue entre liderança e narcisismo, a linha tênue entre narcisismo e autoestima, é muito tênue, porque você precisa se amar, você precisa acreditar em você, você precisa ter aquela vontade de estar à frente, de se posicionar, de aparecer. A pessoa que realmente é zero narcisista vai ser uma pessoa introvertida, vai ser uma pessoa que não vai acreditar em si própria, vai ser uma pessoa que não vai se amar, que não vai se respeitar, né? E começa a trazer outros transtornos, outras questões de saúde mental atrelado a isso. Aí desenvolve outras questões que seriam o contrário, né? Vamos dizer assim, o inverso do que a gente está falando aqui, né? Sobre as características narcísicas. Exatamente. E aí eu queria trazer uma questão que eu também acho bem interessante, já que a gente está falando de abuso, né? Abuso narcisista, o congresso é sobre esse tema também. A gente sabe que nas organizações também existe bastante essa coisa do abuso, do assédio moral, né? São situações que hoje até são bem mais combatidas do que há anos atrás, né? Ainda existia um certo tabu de falar sobre isso, era uma coisa pouco conversada, né? E até permitida, de certa forma, né? A gente já passou por situações que no passado a gente achava que era isso mesmo, né? As coisas são assim, e hoje em dia, né, a gente já tem um outro olhar sobre isso. E aí, conversando com especialistas, né, durante esse tempo aí, enquanto a gente estava
trazendo, aí, idealizando esse congresso, eu conversei com muita gente, muitos especialistas, e um deles me trouxe esse viés que eu achei bem interessante, de como é o tripé, né? Os 3 elementos do abuso. O abuso, qualquer um que seja, né? São 3 elementos que fazem parte necessariamente de uma situação de abuso. É o medo, a culpa e a obrigação. Né? Então, quando a gente está falando aqui de abuso narcisista, né, líderes narcísicos e tudo mais, eu fico pensando, né, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente despertar em quem estiver nos assistindo. Se a sua liderança é aquela liderança que causa medo, né? É a liderança que impõe, é a liderança que quer buscar os culpados quando alguma coisa não sai do jeito que deveria, o resultado não vem, ou quando você atua de forma a obrigar as pessoas a fazerem aquilo que você precisa, né? Você tem que delegar uma tarefa e você vai lá e faz na marra, na força, ao invés de engajar, ao invés de mostrar às pessoas o caminho, de trazer essa visão de uma troca, porque uma hora você está ensinando, mas outra hora você está aprendendo, né? Não existe essa visão de que eu sou, como você colocou, o suprassumo, né? E eu sei de todas as coisas, porque não existe ninguém no mundo que saiba de tudo o tempo todo. A gente precisa, né, dessa troca, é bem saudável e necessária. E aí eu fico aqui trazendo como comentário para a gente falar um pouco sobre isso também, essas questões de abuso, né? Quando um profissional qualquer que seja já tem esses 3 elementos, né, dentro do seu modo de atuar, dentro do seu modo de liderar, através do medo, da culpa, da obrigação, quando ele chega num posto de poder, numa situação, né, uma função de poder na empresa, aí eu acho que é o grande alerta, né, aquele alarmezinho que começa a piscar do tipo, cuidado, porque dali para você partir para um abuso narcisista é um pulo, né? Às vezes a pessoa nem tem a característica narcisística, né? Ela pode não ter a característica, mas quando começa a combinar fatores, combinar elementos, né? A própria cultura da empresa pode também ser um ambiente que impulsiona, que faz com que as pessoas, né, tenham um pouco desse tipo de olhar, né, desse tipo de característica, como se fossem algumas características bem aceitas. E aí você pega uma pessoa que já tem uma forma de atuar mais abusiva, coloca ela numa função de poder e ainda tem uma cultura propícia, tudo isso vai se encaixando, né? Sim, Então é perfeitamente. importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque às vezes não é nem da pessoa apenas, né? Mas tem uma série de fatores que vão se combinando e vão fazendo com que um resultado que às vezes pode ser nocivo, pode ser tóxico, acabe acontecendo. Gali, é interessante essa abordagem, né? Porque eu considero até um ponto positivo na minha evolução como líder, porque eu participei, eu vivi liderança nos últimos 24, 25 anos. Eu atuei como líder. E dentro do mercado que eu atuo, que é um mercado de construção pesada, é um mercado de engenharia, é um mercado muito dinâmico, você sabe um pouco do que eu estou falando, você já atuou nesse mercado, eu participei dessa transição, porque quando eu comecei nesse mercado, quando eu entrei no mercado em 98 não, em 1996, quando eu entrei no mercado de trabalho, era muito cultuado essa pessoa que liderava utilizando medo, culpa e obrigação. Usando um termo assim um pouco pejorativo, mas assim, apenas para exemplificar, a gente brincava na época, hoje tem que tomar cuidado em falar isso, a gente brincava que era no chicote. A gente brincava que o líder na época era no chicote. Esse líder era o bom. Esse líder que gritava, o líder que humilhava, o líder que trazia resultado a qualquer custo. Quando eu digo qualquer custo, não é custo financeiro, é custo emocional. A qualquer custo, independente se humilhava, independente se ele machucava, se ele magoava, se ele ia aos poucos minando a saúde mental das pessoas, o importante é se ele trazia resultado, que ótimo, que bom que esse líder trazia resultado. E era muito comum, era ser cultuado essa liderança agressiva, essa liderança mais derrubante, de faz e dane-se as pessoas. E eu vim acompanhando essa transição.
E mudou. O mercado começou a demandar um líder muito mais humano, uma liderança humanizada, uma liderança mais focada em pessoas. O mercado começou a entender que 70% dos resultados são pessoas e não processos. Então, o líder precisava olhar para a pessoa, o líder precisava respeitar a pessoa. O líder, quando respeitava e utilizava o melhor e acreditava no melhor das pessoas, o resultado era muito mais efetivo e muito mais assertivo, era muito mais constante. Então, isso veio mudando ao longo dos anos, tanto para um resultado muito mais efetivo e, obviamente, pela evolução das gerações. As pessoas começam a demandar uma liderança muito mais humanizada, muito mais focada nas pessoas, muito mais focada no lado emocional e no bem-estar do ser humano. E hoje, só que hoje, cara, a gente ainda vê um pouco desse resquício desse antigo modelo de gestão, desse modelo comando e controle, desse modelo do chefe, desse modelo manda quem pode, obedece quem tem juízo. O importante é o resultado, só o resultado, não importa as pessoas, não importa o bem-estar. Ainda a gente vê isso no mercado de trabalho. Em algumas organizações a gente vê isso ainda fomentado. A gente ainda vê algumas organizações fomentar esse estilo de liderança, fomentar esse tipo de liderança, de gestão baseada em medo, em obrigar as pessoas a fazer as coisas independente se elas acreditam, independente se elas estão preparadas ou qualificadas, de você buscar culpado, né? Esse modelo da culpa, essa gestão pela culpa, de culpar um ou culpar outro, o finger point, né? Buscar um culpado para qualquer coisa, de você fazer com que a pessoa se sinta culpada e, às vezes, muitas vezes, pode acontecer até pelo seu próprio bem-estar. Existem pessoas que sentem prazer, não vou entrar nesse mérito, né, de trazer aí alguns vieses e traços de psicopatia, de quando a pessoa sente prazer em colocar medo na outra pessoa, em fazer a outra se sentir culpada e obrigar as pessoas a fazer aquilo que elas não querem. Quando você traz aí medo, culpa e obrigação. E aí eu trago um pouco também da neurociência para esse tipo de gestão, para esse tipo de liderança em que trabalha com essa forma mais agressiva, cara, que é o seguinte: o ser humano, ele tem dentro, a gente tem um sistema de radar que é o sistema límbico, é o sistema emocional, também conhecido como sistema emocional, que a gente traz os nossos antepassados, que fez com que nós sobrevivêssemos a ameaças, a perigos, a animais, a predadores, a alimentos venenosos. Ele dispara um sinal de alerta que traz uma série de comportamentos emocionais, uma série de alterações no corpo que nos prepara para lutar ou para fugir. Isso é algo que vem dos nossos antepassados e vem nos acompanhando na nossa evolução e foi importante, sim. O medo não é algo ruim. O medo foi importante para a sobrevivência do ser humano. A questão é que hoje, dentro do mercado de trabalho, os predadores, as ameaças, os alimentos venenosos, as alterações severas do clima já não são evidentes. O que acontece é que a gente tem um chefe bravo, um chefe tóxico, uma pessoa que humilha a gente. E esse comportamento dispara essa mesma circuitaria cerebral que a gente dispara quando a gente está com medo de um ladrão, com medo de um predador, quando a gente recebe um ataque do nosso chefe ou da nossa chefe. E dispara esse mesmo circuito. E isso traz dentro do mundo corporativo uma série de situações que vão minando aos poucos o bem-estar, a produtividade, o ânimo, a motivação e o resultado da pessoa. Tanto como resultado, como bem-estar psicológico, social e emocional, ele é afetado quando você tem esse tipo de gestão, esse tipo de liderança focado no comando e controle, focado no medo, focado na culpa, focado na obrigatoriedade. Faz o que eu estou mandando, me obedece, porque é assim e pronto. Não importa o que você sente, não importa se você acredita, o que importa é o que eu quero que você faça. Então é muito perigoso isso, porque hoje os resultados são muito afetados. Hoje o ser humano ele está muito mais propenso a sentir essas alterações emocionais
Até pelo ambiente que a gente vive, pela situação que a gente vive, pela evolução das gerações. Hoje nós estamos vivendo num momento de pandemia, está sendo gravado, hoje essa palestra está acontecendo no momento de pandemia, onde os ânimos, os humores, tudo é muito potencializado. Então é importante a liderança saber que, sim, você, líder, tem um papel importantíssimo no bem-estar social, emocional e psicológico da sua equipe, da forma com que você age, da forma com que você lida, sendo você narcisista ou não. E aí a gente traz aí para o tema do narcisismo, quando você fala de abuso, né, Carla, que você trouxe o tema de abuso. Se você abusa de uma pessoa, se você traz isso como uma atitude, um comportamento seu do dia a dia, você vai minando a sua equipe, você vai minando o bem-estar das pessoas da sua equipe, você vai minando o bem-estar das pessoas com quem você convive, e isso afeta tudo. Afeta a sua vida, afeta o seu dia a dia, afeta o seu resultado, afeta a sua saúde. E é importante as organizações estarem abertas para tratar isso, estarem abertas para saber que existem formas muito mais humanizadas de liderar. Existem formas muito mais efetivas para trazer o resultado do que gerar medo, do que criar culpa, do que trabalhar em cima de obrigatoriedade de uma forma tóxica dentro da equipe. Muito interessante, Luciano. Eu até vou complementar aqui com uma lembrança que eu tive, falando sobre, além do que você colocou, né, complementando, falando sobre a questão da produtividade, que você trouxe todo esse contexto do bem-estar, da saúde emocional, que isso, claro, né, vai afetar os resultados, a produtividade da equipe, mas olhando também para essa questão de turnover, porque a gente sabe que um ambiente tóxico, uma empresa que cultua esse tipo de liderança, esse tipo de gestão, vai com certeza perder seus talentos, porque você bem trouxe, né, o quanto as gerações foram mudando ao longo do tempo. Então, hoje, a tolerância dos jovens que estão chegando é muito menor do que a gente aguentou muita coisa que hoje não é mais, né? Esses jovens não aguentam, eles não se submetem, né? Então, tudo isso foi evoluindo, né? Eu acredito que, com certeza, a gente está indo para um patamar muito mais saudável, né? Em termos de organizações, de produção e tudo mais. Mas eu lembrei de uma palestra que eu assisti há um tempo atrás, do monge Satyanata. Eu até sigo ele nas redes sociais, né? Gosto bastante do que ele fala. E ele, nessa palestra, ele, poxa, me trouxe uma reflexão que eu falei, nossa, realmente, ele estava... era um evento, né, sobre bem-estar, alguma coisa assim, saúde e bem-estar, e o CEO da empresa estava também, ele foi convidado para dar uma palestra, e o CEO da empresa estava ali, junto com ele do lado, né? Enquanto ele fez lá a abordagem dele, né, o monge, ele até deu esse exemplo, ele falou, olha, será que você perde o funcionário quando ele pede demissão? Ou você já perdeu antes? Quanto tempo antes será que você já perdeu aquela pessoa? Porque o ato de pedir demissão nem sempre quer dizer que é ali que você está perdendo. E a empresa, ela enxerga assim, né? Poxa, fulano pediu demissão, estamos perdendo. Mas você, na verdade, não sabe há quanto tempo a pessoa já foi se distanciando, né, da função já foi dela. reduzindo a produtividade, já foi Aos perdendo o pouquinhos, você ânimo, a motivação. vai se desconectando, né? Vai se E quando desconectando você do grupo e tem da organização. quando você tem esse ambiente, né, de pessoas tóxicas, de um líder que não está ali encaixado para trazer os resultados de uma forma saudável. Então, tem tantos fatores que a organização tem que prestar atenção, cuidar, né, para poder justamente não fazer com que esse processo seja um processo fazendo com que as pessoas cada vez mais possam ir se distanciando, se desconectando, porque o resultado da produtividade ela começa a se arrastar, né? E não necessariamente ela sai no dia que ela pede demissão, ela pode, na verdade, ter saído já muito antes e a empresa não se deu conta disso, né? Então, lembrei dessa palestra, foi muito interessante. Né? É interessante, Carla. Até me permita também trazer um dado. Tem um estudo da Harvard Business Review, também, que eu lembrei agora, em que comentava que a liderança, o papel da liderança numa organização, quando fizeram uma pesquisa com mais de 500 pessoas em várias organizações, chegaram à conclusão que 88% das pessoas preferiam ver o seu líder
Desculpa, 65% das pessoas preferiam ver o seu líder demitido, o seu líder fora da organização, do que ter um aumento de salário. Muitas vezes hoje a gente foca em salário, foca em reconhecimento financeiro. O que a pessoa quer é respeito, o que a pessoa quer é espaço, o que a pessoa quer é ser ouvida. E 88% das pessoas tinham algum tipo de queixa em relação ao seu líder. Então, a importância daquilo que você comentou, da liderança dentro de uma organização para reduzir o turnover, para reduzir e manter e aumentar o nível de retenção dos talentos dentro da organização. Que, como você falou, a partir do momento em que o líder se desconecta do seu time, que o líder, que a liderança desconecta das pessoas, essas pessoas vão se perdendo. E como você comentou muito bem, as pessoas começam a sair, se distanciar, já não começam a entregar o seu melhor, já não começam, já não tem a mesma produtividade, o mesmo resultado, já não tem o mesmo interesse de ver aquela organização crescer, ou mesmo aquele time, aquele grupo se desenvolver. E pô, foi muito bem colocado por você dessa palestra. A demissão, o desligamento é só o fechamento de um ciclo que já se iniciou, né? Um ciclo negativo nesse caso, né? Que você já vem perdendo de uma forma contínua em termos de... E isso é imensurável. Isso é imensurável, você não consegue muitas vezes mensurar. Existem alguns estudos e pesquisas a respeito disso, mas realmente não é muito evidente para um líder, para uma organização, essa perda. E muitas vezes você cega, o líder fica cego para esse tipo de atuação, aí a organização fica cega e muitas vezes você fala assim, já foi tarde. E quantas vezes eu já ouvi isso no mundo corporativo? Já foi tarde, amanhã faz 2 dias que a pessoa saiu e sente-se o seguinte, vamos lá e colocamos outro lugar. E não é assim, né? Imagina a perda e você imagina as conexões e as possibilidades que você reduz quando uma pessoa se desconecta do propósito da organização, quando uma pessoa se desconecta da sua liderança, quando um grupo já não entende que existe a motivação de seguir em frente. Isso é muito ruim para qualquer organização. Isso é verdade. Aí agora eu vou trazer uma outra reflexão, Luciano, que é o seguinte. Quando a gente olha para esses graus variados, né, como a gente já comentou, que existe dentro desse transtorno de personalidade narcisista, né, sabendo que eles buscam, né, existe é um traço comum a todos, né, todos os narcisistas ou as narcisistas, elas buscam posição de poder, essas pessoas, né, Sim. Porque ali elas têm mais condição de ter, né, os elementos ali que elas buscam. E aí eu fico pensando, talvez carreiras que elas não tivessem essa oportunidade de estar tão próximo de pessoas, né? Estar ali liderando grupos ou junto de equipes, seriam carreiras... Porque assim, o que acontece, né? As pessoas que têm transtorno, as que não têm transtorno, elas estão na sociedade, elas precisam de espaço, elas vão ter que trabalhar, porque elas vão ter que ganhar dinheiro, elas vão ter que sobreviver como todo mundo. Né? Então, carreiras de profissional autônomo, por exemplo, né? Inclusive, eu já li um estudo também não tinha estatística, mas assim, muito comuns, né? Médicos narcisistas, né? Algumas carreiras, juízes, advogados, alguns tipos de qualificações, né? Que às vezes encaixam bem. E a pessoa estando ali olhando o processo, fazendo a clínica, fazendo cirurgia, basicamente não afeta tanto, né? Quando a gente olha para uma organização, um líder ali, no seu caso, você lidera quantas pessoas? 1.000? Hoje eu já tive 5.000 pessoas sobre a minha liderança. Olha isso. Então, olha o impacto, né? Um líder que tem ali 5.000 pessoas abaixo para cuidar e o outro que tem um paciente para fazer uma cirurgia, extrair um dente, entende? Ou comerciantes também, empreendedores. Tem muitos empreendedores que eles são meio que solo, né? Fazem ali um trabalho que não necessariamente vai ter uma empresa, vai ter pessoas, muitas pessoas vinculadas, né? Então, a gente começar também a entender que existem lugares para todos, existem encaixes para todos, não necessariamente
uma pessoa que tenha essas características que a gente já enxerga, né, como características num grau mais avançado, que já tem aí um impacto mais nocivo para uma empresa, não quer dizer que ela não tenha lugar no mundo. Ela pode sim ter um consultório, pode ter um escritório, ela pode ter atividades que vão trazer o retorno financeiro, ou, enfim, né, vão trazer o que ela precisa, mas não necessariamente à frente desse grande desafio que é liderar pessoas, né? Então É fica uma aqui também. possibilidade, cara. E muitas vezes essas pessoas vão buscar massagear esse ego, buscar Uhum, essa sensação de poder, de ser especial, de se sentir excepcional, de ser ouvido de outras formas, sendo autônomos ou empreendedores, como você comentou e deu até exemplo de algumas profissões, não necessariamente elas vão estar escondidas, pelo contrário, uhum, uhum. principalmente hoje nas redes sociais, né? É, não tem Principalmente como. hoje no mundo conectado que a gente está, essas pessoas vão sempre buscar uma forma de estar em evidências, de buscar o holofote, Uhum, de buscar a autovalidação, desculpa, de buscar a validação das suas próprias atitudes, de se sentir especial, de ganhar aplauso, que são algumas coisas que buscam uma pessoa narcisista, uhum, independente se ela vai ser líder ou não, se ela vai exercer um cargo de liderança, se ela vai ter uma função que traz um poder, uma autoridade junto, pode ter certeza que ela vai buscar saciar essas necessidades que vêm junto com o traço de personalidade narcisista. uhum. Exatamente. E quando você também trouxe agora no final da sua exposição, Luciano, você falou sobre a questão do autoconhecimento, né? Como é importante. Eu sou suspeita para falar, você sabe que o meu trabalho todo gira em torno disso, né? Eu hoje trabalho especificamente com saúde mental através do autoconhecimento e para esse público que a gente está falando aqui, empresas e profissionais. Então, tudo que você trouxe faz muito sentido dentro daquilo que eu já faço, que eu já atuo. E falando sobre autoconhecimento, olha a importância de todos nós, né? Independente da sua posição da empresa, independente da sua posição na família, independente de quem você é, o status que você tem, não importa, mas a importância do autoconhecimento para que a gente possa encontrar o nosso lugar, né? Sem dor, sem sofrimento, porque a partir do momento que você entende que você não está bem, que uma determinada situação está te afetando, né? Afetando sua saúde mental, emocional, física também, né? Ou uma pessoa, uma situação, uma circunstância, não importa o que seja. A gente acaba desenvolvendo muito mais recursos para se blindar, para se proteger e até para tomar decisões do que quando a gente está no piloto automático, né? Quando a gente está ali só Sem no, dúvida. no fazedor das coisas e não se olha, não se percebe, a gente acaba sendo o primeiro a se desrespeitar, a não se cuidar, a não se valorizar. Aí depois você vai dizer que o seu chefe não te dá valor, quando na verdade você nem você mesmo está se valorizando, né? Porque quando a gente Exatamente. se submete a qualquer coisa, quando a gente deixa ser pisado, deixa ser humilhado, a gente deixa, né, várias situações até como a gente comentou aqui de abuso, a gente precisa ter esse limite, né? Ter esse limiar de aonde está a fronteira aqui da relação profissional. Daqui até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não vou, mas eu também não deixo vir, né? Então, estabelecer esses limites é muito importante e a nossa saúde depende disso, né? A gente está falando aqui de narcisismo, mas a gente também tem que olhar para a gente, independente se a gente tem uma situação ou não, né? Na família, no social, na empresa, mas esse viés do autoconhecimento cabe para qualquer situação, né? E você Sim. reconhecendo que é o objetivo do Congresso, conscientizar, reconhecer, saber que isso existe, saber que não é pessoal, saber que você tem que se proteger, saber que existe um lado patológico e o outro que de repente é só comportamental, uma questão de atitude, onde fica a minha responsabilidade nisso tudo, né? De conviver com essa pessoa, de colocar limites para que a nossa relação seja saudável. Ou se eu não quero também, a gente também pode se dar, né, esse privilégio de talvez escolher, não quero isso para mim, vou procurar alguma coisa que eu seja mais feliz. Enfim, a gente sempre tem escolhas, né? E ter responsabilidade sobre as nossas escolhas é complicado. E o autoconhecimento, ele encaixa, né? Ele encaixa bem nessa questão. Ele encaixa em tudo, né, cara? O autoconhecimento, eu também acredito que ele é fundamental para qualquer área.
Eu comentei ali que o líder narcisista, a líder narcisista, precisa ter o autoconhecimento, saber que tem esse traço, saber que existem essas características na sua atitude, nos seus comportamentos, para poder ajustar e chegar no modelo, numa atitude ideal para aquele ambiente. E também, no caso do liderado ou da liderada das equipes, eu tentei abranger ali, eu busquei abranger na última frase, busca saúde mental. E é importantíssimo para isso, como você atua muito bem nessa área, você pontuou muito bem, a questão do autoconhecimento é importantíssimo para a saúde mental. Você saber o seu limite, saber o que você suporta. Não quer dizer que quantas vezes a gente às vezes escuta uma pessoa agressiva conosco, a gente ainda brinca, entra por aqui, sai por aqui. Que a gente, para nós, eu me conheço, eu sei que aquilo não me afeta. Agora, se existe um tipo de relação que está me afetando de forma negativa, eu preciso ter o autoconhecimento de saber que eu preciso fazer algo. Porque eu não posso esperar que a outra pessoa faça por mim. Eu não posso esperar que o meu chefe ou minha chefa, a minha liderança mude. Eu preciso mudar eu mesmo. Você que tem algum problema de saúde mental, você que tem alguma dificuldade em relação ao seu líder, a sua líder, em relação a uma organização, um relacionamento em que você verifica que isso não está te fazendo bem, que não está fazendo bem para a sua saúde mental, você tem total obrigação com você de identificar. E para isso você tem que se autoconhecer. Você tem que saber como você lida com situações no dia a dia. Você tem que. Isso é um pilar da inteligência emocional. O autoconhecimento, a autorregulação é um pilar você conhecer como você reage, como as suas emoções se alteram com os inputs e com as situações do dia a dia, é um dos pilares da inteligência emocional. Exatamente para quê? Para você se cuidar, para você ter comportamentos adequados. Adequado para quem? Adequado para o ambiente, adequado principalmente para você. É importante, sim, cara. Muito bem colocado isso. Isso que você falou, nossa, me veio assim um filme na cabeça de quantas e quantas reuniões, situações que a gente passa ao longo da vida. Com certeza você vai lembrar aonde a gente está, por exemplo, ouvindo alguém fazer, né, uma reunião estratégica, mostrando resultados, enfim. Às vezes a pessoa faz um comentário, aquele comentário assim, meio sem propósito, vamos supor, né? Vamos dar esse exemplo. Eu posso falar, nossa, que foi muito infeliz o fulano ter falado isso, achei ridículo. A pessoa do lado ri. Nossa, eu achei engraçado, achei que foi uma piada. A outra pessoa, nossa, nem reparei, nem ouvi. Tava lá, né? Então, assim, às vezes o que a gente diz ou o que a gente fala, né, o que a gente faz, o que a gente fala enquanto líder, ele pode ter uma repercussão tão diferente nas pessoas, na equipe. Tem pessoas que, nossa, vão super entender, tem pessoas que vão super apoiar. Exatamente. E tem pessoas que vão criticar e vão se sentir mal, né? Vão se sentir atingidas, vão se sentir... Exato, cara. Então, são os mapas de mundo, cada um tem a sua interpretação. Então, ter essa consciência, né? Ter essa consciência é muito importante. E para todo mundo, não só para quem está ali na frente, claro, né? Falando, claro, fazendo, não. Para quem está ouvindo também. Fala assim, pô, às vezes eu preciso trabalhar, como você falou, a minha inteligência emocional para eu ter mais resiliência em determinada situação que eu preciso ouvir certas verdades. Porque também tem isso, né? Às vezes a gente precisa falar e as pessoas não querem ouvir, porque ficam melindradas. Então, assim, é muito desafiador, né? Comunicação. Muito. Exatamente. E assim, cara, o importante, né, trazendo para o tema, estamos falando de liderança narcisista. Esteja você do lado da liderança, ou esteja você do lado da equipe, do lado do time, o importante é não transfira para o outro a responsabilidade de uma boa relação. Busque fazer a sua parte. E às vezes fazer a sua parte é você se ajustar e se calibrar para dentro do seu limite, você entender que aquela pessoa não te afeta. Você se deixa, você que permite com que aquela outra pessoa te afete. Esse é o ponto. Então, é óbvio, é importante o líder cuidar das pessoas, cuidar do time. E é importante para o liderado saber que ele é responsável por aquilo que ele sente. Então, se a pessoa machuca, ele não é obrigado a estar ali. Ele não é obrigado a aceitar. Ele pode entender isso de uma forma seguinte: chegou no meu limite. Estou indo. Ou, poxa, chegou a hora de eu conversar com a organização e pedir para intervir.
Ou chegou a hora de eu conversar com o meu líder ou com a minha líder e saber que isso não está legal. E isso é importante em qualquer tipo de relação. Estamos falando de liderança narcisista, mas isso é importante em qualquer tipo de relação. O líder é a mesma coisa. Saber que ele impacta o outro e muitas vezes saber que o que vem do time pode ser um feedback de como ele está agindo. Eu gosto de trazer a responsabilidade para a liderança, porque dentro da minha jornada de aprendizado, eu aprendi que a liderança é responsável. Então, eu sempre vou ter esse viés, vamos chamar assim, esse viés de que a responsabilidade é minha. Eu sou líder, a responsabilidade é minha, de saber que o que eu comunico pode impactar positivamente e negativamente no time, nas pessoas. E o feedback que eu recebo deles é exatamente como a minha comunicação impactou. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Se a gente tem um viés narcisista, se eu sou um líder narcisista, se eu tenho traço de narcisismo, é importante eu estar atento para o feedback que vem da equipe, que vem do ambiente, para eu saber como minha comunicação, como minha atitude, comportamento está impactando. Porque o que a gente precisa como líder é impactar positivamente no resultado e nas pessoas. Esse impacto pode ser o resultado financeiro, esse impacto pode ser um resultado de crescimento, esse impacto pode ser um resultado de desenvolvimento do time. O importante é impactar positivamente. E a comunicação é a forma com que o ser humano desenvolveu de saber como isso acontece nas outras pessoas. A gente não tem como saber se o impacto está sendo positivo ou negativo se a gente não estiver aberto a um processo de comunicação. O Homo sapiens desenvolveu isso na sua evolução. Então, vamos usar isso da melhor forma. A comunicação é fundamental. Nós temos essa característica, nós temos essa qualidade, essa competência de comunicar, de gerar uma linguagem e dessa linguagem gerar um processo de comunicação, de você saber como isso de uma forma prévia. Nós, o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, nós temos o córtex pré-frontal, nós temos uma estrutura cortical que nos permite planejar, que nos permite pensar futuro, que nos permite verificar se aquilo que a gente vai fazer pode gerar um impacto positivo ou não. Então, vamos usar isso. Vamos saber e ajustar, calibrar, saber como aprender como lidar com isso de acordo com o feedback do ambiente. Então, é importante para uma relação de ser humano como pessoa saber isso. Né? A gente traz aí, falamos muito de Freud, mas podemos falar de Jung. Né? Eu sempre gosto de citar aquela frase de Jung. Né? Conheça técnicas, conheça metodologias, conheça todos os processos. Mas quando você estiver diante de uma pessoa, seja apenas mais uma pessoa, se conecte como uma alma humana que você é. Você também é um ser humano dotado de várias qualidades e várias características positivas e negativas, assim como outra pessoa. Então, você narcisista, eu narcisista, seja quem for narcisista, saiba disso. Do outro lado é um ser humano. E você tem, sim, possibilidade de escolher um comportamento diferente. Obviamente, a gente fala assim, em qualquer situação, não só na questão do narcisismo, a gente chega num nível extremo em que qualquer tipo de atitude de melhoria, de desenvolvimento, de aprendizado, torna-se quase impossível. Eu falo quase, Carla, porque eu acredito no desenvolvimento de competências comportamentais. Eu acredito no desenvolvimento de melhorias de comportamento. Senão a gente não estava aqui, né? Senão a gente não estava atuando. Nós atuamos nessa área de autoconhecimento, né? Tanto você quanto eu, nós atuamos nessa área de desenvolvimento humano, porque a gente acredita sim que comportamentos podem ser ajustados, podem ser melhorados, podem ser mudados. Então, eu acredito sim que mesmo num nível extremo, existe ali um fio de esperança para uma pessoa narcisista mudar o seu comportamento desde que ela acredite que precise fazer, desde que ela queira fazer. É uma escolha. No final das contas, falamos que não é uma escolha ser narcisista, não é uma escolha. A gente viu que vem sendo construído ao longo de uma experiência, ao longo de uma vivência, a gente vem formando os nossos vieses, as nossas experiências e os nossos traços de personalidade de acordo com o que a gente recebe de input, de acordo com o que a gente tem de experiência relacional com outras pessoas no ambiente. O que eu digo que é uma escolha é permanecer nessa atitude.
Aí Uhum. sim, em algum momento, quando a gente recebe a oportunidade de ter um feedback de uma outra pessoa, de outras pessoas, do seu líder, da sua líder, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, de um amigo, que você recebe a oportunidade de falar assim: olha, você tem alguns traços de comportamento que em alguns momentos são negativos ou geram impacto negativo. Então, estou te trazendo uma oportunidade de mudar. Vamos estar abertos, ao menos, a ouvir que temos essa oportunidade e buscar um desenvolvimento. Maravilhoso, Luciana. A gente vai finalizando agora, e devido ao tempo, né? Porque por mim a gente poderia ficar conversando aqui mais Como horas, sempre, né, cara? A gente né? sempre tem bastante. Você gosta de falar, eu também, né? E os nossos assuntos também conectam muito, né? Com certeza o público que assistir essa palestra vai se sentir muito representado, né? E Porque o que a ótimo. gente falou aqui são coisas que acontecem no dia a dia e essas dicas eu acho que podem fazer diferença para muitas pessoas. Então, Luciano, quero te agradecer muito, tá? Por tudo que você trouxe aqui, por esse conteúdo que você preparou com carinho para o nosso congresso. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo agora, que elas também gostem, né? E que isso seja um despertar, que isso seja algum tipo de valor, né? Nas suas relações, não só as profissionais, que talvez a gente está falando sobre isso especificamente, mas outras relações que possam também, de alguma forma, serem beneficiadas em função dessa nossa conversa. E é isso. Vamos aí para o Eu agradeço, Carla. próximo nível, né, da conversa. Agradeço pelo convite de participar desse primeiro congresso online de conscientização do abuso narcisista. Agradeço esse convite de permitir trocar experiências e trocar ideias, de bater papo sobre esse tema que muito me encanta, que é a liderança. A liderança realmente me encanta muito em qualquer nível, em qualquer situação, e trazer isso para esse congresso, falar de uma forma tão transparente, tão aberta. Eu agradeço o convite dessa oportunidade de estar aqui discutindo isso com você e estar apresentando e falando desse tema, que é a liderança num congresso tão importante como esse. Quem quiser saber mais, quem quiser ter mais informações, falar mais sobre liderança, neuroliderança, que é a minha especialidade, pode me procurar, pode me mandar e-mail, pode me procurar aí nas redes sociais, @neurolíder, no Instagram, no Facebook. Eu vou estar a postos e vai ser com muito carinho que eu vou estar te recebendo para a gente trocar ideia desse tema sobre liderança e neuroliderança. Fique à vontade para me procurar e agradeço muitas vezes, desculpa, agradeço mais uma vez o convite, Carla. Imagina, a gente que agradece a sua presença, Luciano. Obrigada a todos vocês, tenham uma boa noite e até a próxima palestra. Até a próxima. Muito obrigado e sucesso aí nesse congresso. Obrigada.